O plantão do Suetônio informa: formigas asiáticas vindas da Lua acabam de aterrissar dentro de uma mexerica podre. É fake news! E na videoaula de hoje vamos falar sobre fake news. Pois é, mas não vamos falar sobre fake news aí que marcaram a história brasileira contemporânea, dentro do processo de eleições, nem vamos falar das questões do Trump lá nos Estados Unidos, né? Nada que tenha a ver com esse século, né? Vamos ver as fake news como uma ferramenta de desinformação. Cara, como assim ferramenta de desinformação? Né? Eu vou tirar a informação de alguém? Não, pelo contrário, eu vou dar uma informação, mas uma informação falsa. Cara, qual que é o objetivo de dar informações falsas? Criar o caos, criar instabilidade, criar insegurança. Essa insegurança garantiu para quem espalhava essas notícias falsas a oportunidade de minar inimigos ou até mesmo a possibilidade de ocupar espaços, né, que são abandonados pela criação dessas notícias falsas. E a gente vai começar por um evento bastante marcante que aconteceu na corte de Felipe II da Espanha, né? Então, Felipe II da Espanha, né, em 1564, acabou descobrindo uma notícia que espalhava por seu reino de que ele havia sido morto a tiros. Cara, isso preocupou extremamente Felipe II e ele tinha que dar provas de que ele estava vivo. Não bastava fazer isso simplesmente onde ele estava, Madrid, né? Quando a notícia chegou ao rei, aparentemente em vários locais do reino de Castela, né, essa notícia já havia sido tocada aí, de que o rei havia sido morto a tiros, né? Mas primeiro temos que ver qual que é a importância disso, né? Bastaria que o rei aparecesse para seu público, né, para seu povo, para que todos soubessem que ele estava vivo. Mas a Espanha estava vivendo nesse momento o auge do Império Espanhol. Dizia-se que sobre o Império Espanhol o sol nunca se punha, né? Sempre tinha um sol em algum local. E isso não era exagero, né? Se você for pegar ali o que era espanhol lá na metade do século XVI, ele tinha possessões lá no Oriente, nas Filipinas e até a América Latina. Então realmente, né, todo esse território aí de domínio espanhol, o sol realmente não se punha, né? Em algum momento era dia dentro do Império Espanhol. Bem, essas notícias de que o rei havia morrido começam a se espalhar em Castela. Mas daí, para essa notícia se espalhar e começar a atingir outros locais do Império, não ia ser muito difícil. E Felipe II ficou extremamente preocupado. A coisa ficava pior porque o seu herdeiro, Felipe III, ainda não havia sequer nascido, né? Então temos um rei sem herdeiro, né, e que rola a notícia de que o rei morreu a tiros. Cara, você percebe que dentro desse tipo de situação você cria uma instabilidade de governo? Porque se o rei morreu e o rei não deixou herdeiros, quem será o próximo rei da Espanha, né? Bom, as famílias europeias ali acabavam sendo grandes, né, com as suas conexões entre as diversas coroas, né, que poderia levar a alguma liderança estrangeira a assumir o cargo de Felipe II. E isso não era interessante para uma série de círculos, né? Então, a falta de um líder poderia inclusive enfraquecer as forças de opressão do Império, as forças do exército, né? Aquelas ferramentas que eram utilizadas para manter os territórios colonizados sob controle, evitar que esses territórios aí se rebelassem. Bom, você imagina, aquele exército que estava lá, sei lá, aqui do lado da gente, no vice-reino do Prata, né? Onde estava lá Argentina, Uruguai, Paraguai, um pedaço do Chile, né? Você imagina, lá descobre-se que, olha, o rei morreu, né? E quem vai ser o novo rei? Não sabemos. A possibilidade das tropas se rebelarem, olha, abandonarem
a liderança que ali existia, porque representava o antigo rei, o rei morto, né? E aí eles poderiam se mostrar como aliados do futuro rei, seja lá quem fosse, né? Poderia gerar processos de independência. Todo o império poderia se esfacelar. Tanto que Felipe II foi lá e se preocupou rapidamente em pegar toda a sua burocracia de informação e distribuir a notícia de que isso era falso, que o Felipe II não havia sido morto a tiros, que ele estava vivo e estava bem. Caso contrário, essa instabilidade poderia inclusive quebrar alianças políticas, né? Poderia criar algum choque ali no comércio espanhol com as outras potências europeias. Então tudo isso tinha que ser resolvido. Não só noticiar que Felipe II estava vivo, mas também tentar descobrir quem é que era o responsável por isso. Para aí sim você conseguir perceber, cara, quais são as intenções desse sujeito, qual a ideia que essa pessoa tinha para poder espalhar essa notícia e prejudicar toda a dinastia espanhola ali na metade do século XVI. Bom, noticiar que o rei estava vivo, que a notícia era falsa, né? Isso se conseguiu, né? Com muito esforço, né? Vamos lembrando que, cara, imagina, né? Como é que você quebra uma notícia dessa no século XVI? Né? Hoje sai a notícia, olha, o presidente morreu num atentado a tiros, né? Basta que ele pegue o seu celular, faça um vídeo de si próprio falando, olha, estou vivo, estou aqui, joga na internet e acabou. Como é que você faz isso no século XVI? Ainda mais com um império tão grande quanto era o Império Espanhol nesse momento. Muitas pessoas nem sabiam direito qual que era a cara do rei. E se essa figura que apareceu, na verdade era um impostor colocado lá só para dar aí sim uma notícia falsa de que o rei estava vivo, né? Teve que ter todo um esforço para poder quebrar esse processo e evitar uma crise dentro do Império Espanhol, né? Eventos desse tipo aí poderiam ser extremamente catastróficos. Bom, noticiar que o rei estava vivo, isso foi possível, no entanto, nunca se descobriu quem foi o responsável por essa notícia falsa, tampouco quais eram as suas intenções, né? Desconfia-se que a ideia era justamente criar essa instabilidade. Vê, essa ideia da instabilidade, o prejudicar o conhecimento, é uma técnica que foi utilizada diversas vezes na história. Antes do caso de Filipe II, já havia tido a notícia de que o imperador Carlos V da Espanha também havia sido morto e também gerou um rebuliço desgraçado. Em diversos outros momentos, isso acabou tendo um efeito direto, né? Principalmente dentro de guerras. Durante as guerras, gerar desinformação era importante, né? Fazer com que os soldados acreditassem que o seu exército havia se rendido, ou então que as suas tropas haviam sido capturadas, ou seja lá o que for, era algo extremamente cotidiano, né? Uma fake news criada aí, né, e que é bastante curiosa, aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, né, que é o começo da aviação de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, existia um embate aí muito grande entre a RAF, a Royal Air Force inglesa, e a Luftwaffe, né, a aeronáutica alemã. E assim, a aeronáutica alemã tinha umas vantagens muito positivas, né? Inclusive com pilotos fantásticos, alguns que entraram para a história aí, como o barão Manfred von Richthofen, né, que era o Barão Vermelho, né, com seu circo voador. Então assim, a Luftwaffe tinha uma vantagem gigantesca sobre a RAF. Eis que o pessoal da Inglaterra, né, cientistas da Inglaterra, desenvolveram um equipamento que dava uma vantagem para a aviação inglesa sobre a alemã. Eles inventaram uma ferramenta chamada de radar. Pois é, com o radar, os ingleses tinham uma vantagem, porque eles poderiam localizar aeronaves alemãs sem depender da visão. Porque a aeronáutica nesse momento era algo muito primal, né? Você localizava os adversários no olho. E num combate em, sei lá, tempo nublado, ou um ataque noturno, como é que esses caras se viravam? No olho. E de repente os ingleses vão lá e desenvolvem o radar, né? E os alemães vão começar a ficar doidos com isso, cara. Como é que esses caras conseguem empreender ataques noturnos, né? Não dá pra ver nada, os caras estão lá
com alguma técnica que permite com que eles enxerguem à noite. Pois é, a RAF fez um serviço de desinformação, distribuiu uma fake news, que foi o quê? Olha, os ingleses, para que os seus pilotos consigam pilotar com condições visuais muito ruins, né, coloca como base da sua alimentação cenouras. Sim, meu filho, cenouras, alimento rico em vitamina A, que fortaleceria a capacidade visual e permitiria com que o piloto conseguisse enxergar, mesmo em condições adversas. O que aconteceu? A Luftwaffe entubou cenoura na alimentação dos seus pilotos e ainda assim eles não conseguiam enxergar melhor do que eles já enxergavam antes. Fake news, meu nego, distraiu ali aquela população alemã, né, enganando eles quando você der a alimentação, enquanto eles estão lá usando o radar, até os alemães descobrirem que existia essa nova técnica, tirar a cenoura da alimentação e desenvolver seu próprio radar, a coisa demorou um pouco. E aí, cara, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá uns curtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Prancheta do Cetone, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.